Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Vem comigo, Lamentações, capítulo 3. Bendito é o nome do Senhor. O tema da mensagem é: o que me dá esperança? O que tem dado esperança para você? O que te dá esperança? O que te faz acreditar, caminhar, acreditando, crendo numa manhã melhor? Lamentações, no capítulo 3, o versículo 21, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quem conhece Lamentações de Jeremias, sabe que o profeta aqui, ele está, por muitas vezes, extremamente desesperado. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para o contexto que Jerusalém está vivendo, que Israel está vivendo, e ele fica desesperado. Esse capítulo 3 começa assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, às vezes, o tempo todo, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos, ele me sitiou, me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muitos morreram, cercou-me de muros, não posso escapar, atou-me a pesadas correntes, mesmo quando clamo ou grito socorro, ele rejeita a minha oração. Olha o desespero do profeta. O profeta está vivendo um momento em que Jerusalém foi destruída, o povo levado cativo, o caos instalado, muitos profetas profetizando mentira, combatendo a fala dele, desvalorizando a profecia dele. E ele olha para aquele caos e ele não vê saída. Quantas vezes nós nos pegamos assim? Olhando para uma situação e não encontra saída, não encontra solução, não vê melhora, não vê cura, não vê milagre, não vê restauração, não vê uma porta aberta, não vê a cura. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e não percebemos possibilidades de mudar aquele quadro? É assim que o profeta estava. Mas é muito interessante, queridos, que ele, depois de falar, de olhar por toda aquela situação, a partir do versículo 21, ele nos traz algumas lições incríveis, porque ele tira os olhos das circunstâncias, e ele diz no versículo 21, todavia, olha que incrível, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Por um momento, ele tira o olhar e ele lembra que o Deus que ele serve, ele pode esperar por ele, porque ele tem saída. E é tremendo, queridos, porque o convite do profeta para nós a ter esperança é baseado em alguns pilares. Escute. A tua esperança não pode estar na sua capacidade de se reerguer.
de se reinventar. A tua esperança não pode estar na sua capacidade de inteligência, de competência. A tua esperança não pode estar firmado no seu profissionalismo, no quanto você é útil no mercado e você é empregável. O profeta, ele olha para aquele quadro e ele diz: todavia, eu me lembro de quem pode me dar esperança. E na sequência ele fala de algumas verdades fundamentais que eu quero compartilhar. Primeiro, a esperança dele está baseada na fidelidade de Deus. A nossa esperança se fundamenta na certeza de um Deus que é fiel, que não falha e que renova nossa esperança todos os dias. Fidelidade. E ele recorda disso, da fidelidade de Deus. Ele olha para trás na história e lembra quantas vezes Deus fez intervenções, como a música que nós cantamos. Tirou o poder do fogo quando os servos dele foram jogados na fornalha. Decretou um jejum para os leões quando o servo dele foi jogado nas covas dos leões. Soprou as águas e abriu o mar e eles atravessaram tranquilamente. Quantas vezes? E ele olha para trás e ele se enche de esperança, porque o Deus que ele tem é fiel, vai fazer infinitamente mais. Eu e você, se ao cantar essas músicas não faz sentido para você, é porque você não conhece Bíblia. Porque para quem conhece Bíblia, cada frase te lembra de um grande livramento que Deus proveu no passado. Então o profeta olha para a história de Israel e ele diz: todavia, eu sei em quem eu posso colocar a minha esperança. E ele se enche de esperança, queridos. Primeiro porque ele recorda da fidelidade de Deus. Por isso ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em meio ao desespero, em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, risco de morte, apanhado, ele já tinha apanhado um monte, já tinha ficado no tronco, mas ele lembra: o Deus que eu sirvo já fez no passado, ele vai fazer de novo. A música que nós cantamos, Jeová Jirê, ele pode fazer de novo. Queridos, a memória do agir de Deus é um recurso poderoso para alimentar a nossa esperança e para nos fazer lembrar de todas as promessas que está na palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor está recheada de promessas incríveis, para que quando eu e você enfrentar dificuldade, nós devemos lembrar: muitas vezes Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Por isso é importante você ter experiências com Deus, você provar do agir sobrenatural de Deus. Tem algumas coisas que eu quero que você grava comigo, por isso eu vou pedir para você repetir 3 ou 4 coisas. Repita comigo: a lembrança da fidelidade passada de Deus é a chave para a esperança no presente. Eu vou repetir e eu quero que você grave isso. A lembrança da fidelidade passada de Deus é a chave para a esperança hoje. Eu olho e vejo o que Ele já fez. Ele vai fazer de novo. Fez na vida de alguém, vai fazer de novo. E essa esperança é maravilhosa. Hoje, quando eu estava preparando a palavra, eu estava lembrando da minha mãe, porque eu fui comer um bolo de milho. Pensa numa mulher que gostava de milho. O ano inteiro ela fazia coisa de milho. E aí eu fui comer um bolo de milho muito gostoso. Talvez eu traga um pedaço para vocês amanhã, Felipe, Rômulo, ore a respeito disso. Mas aí, lembrando da minha mãe, e eu lembrei de como ela conversava com Deus. Ela sentava e ela fazia assim: Jesus, vem aqui, eu preciso conversar. Puxava uma cadeira: senta aqui, Jesus. Jesus, eu preciso te falar, eu não estou aguentando de dor.
Minha mãe fez hemodiálise 12 anos. E 2 anos ela fez diálise peritoneal. E quando ela estava com muita dor, ela sentava ali, chorando, e começava a falar com Jesus. E aí ela falava, ela falou: Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai tirar essa dor. E daqui a pouco ela estava em pé cantando, glorificando. Muitas vezes. Ela tinha uma certeza que se ela chamar Jesus para conversar, ele ia resolver. E por que ela tinha esperança de fazer isso de novo? Porque ele já tinha feito. Ele já tinha agido uma vez assim. Ele vai agir de novo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a dor do teu sofrimento, a tua angústia. Eu não sei. Eu sei que existe um Deus que tem resposta, que tem solução, que tem saída. Hoje eu estava ouvindo também um pouco das homenagens ao Silvio Santos, que faleceu, e ele estava dizendo que quando a Globo fechou as portas para ele, porque ele queria ter liberdade como apresentador e a Globo tinha colocado limites demais na forma dele apresentar, e ele não tinha concordado, rescindiu o contrato. E aí ele estava falando, quando comemorou, acho que 85 anos, mas hoje repetiu, ele falando assim: quando a Globo fechou uma porta, eu disse, meu Deus, pode abrir uma janela muito maior. Ele disse isso. E é um homem que sempre deu testemunho, né? Do quanto ele acreditava no poder de Deus. E é assim mesmo, queridos. Se fechou uma porta, Deus tem uma porta maior. Ou ele tem uma janela impressionantemente grande. Uma outra coisa incrível, queridos, que ele lembra, é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Nunca se acaba. Olha que incrível. Versículo 22, ele diz assim: renovam-se cada manhã, grande é a tua... Perdão, eu li o 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Não tem fim. Isso é tremendo, queridos. A misericórdia de Deus é a razão de estarmos em pé. Se nós conseguimos enxergar a quantidade de demônios enviados do inferno para nos derrubar, para nos destruir, nós não teríamos dúvida que se estamos em pé é por causa da misericórdia dele. Não é o tanto que você ora, o tanto que você jejua, o tanto que você lê Bíblia, o tanto que você se consagra, tudo isso é muito importante. Mas se estamos em pé, é porque a misericórdia dele são novas todas as manhãs. São novas, queridos. Então eu e você precisamos confiar que apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos limites, apesar da nossa incredulidade, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, quando nós decidimos colocar a nossa esperança nele, as misericórdias dele nos alcançam. E nos protege, e nos guarda, e nos enche de segurança, de esperança. E isso é maravilhoso, queridos. Diga comigo, onde termina a minha força, começa a misericórdia infinita de Deus. Você pode repetir isso? Diga, onde termina as minhas forças, começa as misericórdias infinitas de Deus. Queridos, eu creio nisso. Eu creio nisso. Que quando eu não tenho mais forças, a misericórdia dele me alcança. E ele diz que essa misericórdia é uma renovação constante. São novas todas as manhãs. Por que elas são novas todas as manhãs? Porque grande é a fidelidade dele. Porque ele é um Deus tremendamente, maravilhosamente fiel. E com a renovação das misericórdias de Deus, queridos, ele nos alimenta de esperança. Ele nos dá esperança de novo. Então, queridos, a cada amanhecer eu preciso lembrar o que me dá esperança. Quando eu abro a porta, que a agaporna começa a cantar,
eu lembro que as misericórdias do Senhor são novas. Eu ainda estou deitado, o galo canta, 4 e pouquinho. Ele canta a primeira vez. Eu digo, não precisa repetir que eu já ouvi. Todas as manhãs, Deus nos enche de sinais da misericórdia dEle. Ele desperta os animais, Ele traz a luz, Ele traz o sol, Ele traz o vento, Ele traz um novo dia. Que tremenda as misericórdias do Senhor. Por isso, eu e você temos motivos para acordar crendo no sobrenatural de Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Um segundo aspecto, queridos, dessa passagem, dessa experiência do profeta, é que a esperança dele está baseada na confiança que ele tem no Senhor. O quanto você confia em Deus? O quanto você crê que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? O quanto você crê que Deus te ama e Ele está preocupado com a tua saúde? Ele está interessado no seu sucesso, Ele está interessado no seu bem-estar, Ele está interessado na sua alegria, Ele está interessado na sua prosperidade, Ele se preocupa com a tua provisão, Ele se preocupa com o teu cuidado. O quanto você confia nisso? Porque isso é um aspecto importante, queridos. Muitas vezes nós não temos esperança porque a nossa confiança não está no Senhor. A nossa confiança está no salário, porque eu sou concursado e tenho segurança. A esperança está numa empresa que está bem sucedida. A esperança está num trabalho onde eu ganho bem. Quantas vezes a nossa confiança não está no Senhor? Está nas coisas. Está nos detalhes de como Ele provê. Por isso é fundamental, queridos, que a nossa esperança seja fortalecida, seja colocada com total confiança nesse Deus que diz o texto que Ele é a nossa porção. Olha o que diz o versículo 23, 24 e 25. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Queridos, a nossa esperança ela é fortalecida quando nós colocamos a nossa confiança totalmente no Senhor. Cremos que Ele pode fazer. E o profeta está dizendo, o Senhor é minha porção. Porção era o termo usado para falar da parte da herança. Da parte da herança. E ele está dizendo, a minha herança. Olho para uma cidade destruída. Detalhe, ele tinha comprado terra. O Senhor tinha dito, compra as terras. Comprar terra depois que está sendo saqueada. Nabucodonosor tinha levado os principais trabalhadores. Nabucodonosor tinha destruído tudo. E ainda Deus fala para ele comprar terras. E ele fala, bom, um sinal é que meu parente vem aqui e vai querer me vender, porque era para ele comprar terra aos redores de Jerusalém. E o parente dele chega e fala, você é o meu parente mais chegado, primeiro eu tenho que oferecer para você. Eu decidi vender. E ele comprou. Mas ele olha para aquele caos e ele diz, a minha herança é o Senhor. Pode me faltar a terra. Pode me faltar a cidade, pode me faltar a família, pode me faltar o recurso. Quando eu tenho Deus, eu tenho tudo. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então o primeiro aspecto, queridos, que eu preciso colocar minha confiança em Deus, é porque Ele é minha herança. O que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Você já ouviu isso em algum lugar? É nossa herança. Ele já conquistou. Ele não conquistou um novo nascimento e uma salvação
para a vida eterna com Deus. Não, ele já conquistou aqui e agora uma paz que excede todo o entendimento humano. Aqui e agora, uma proteção que excede todo o entendimento humano. Aqui e agora, uma alegria que o mundo não conhece, mas quem tem Jesus conhece. Quem tem Jesus conhece. Que tremendo, que maravilhoso que é. Deus é suficiente para nós. Ele é suficiente, queridos. Quando Ele é a nossa herança, nada vai nos faltar. Isso nos dá confiança, nos enche de esperança. Como diz o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta. Pode faltar um monte de coisa. Não faltando Ele, eu vou encontrar o caminho da alegria, do prazer, da vitória, de vencer, porque Ele é suficiente. Queridos, um segredo é aprender a estar satisfeito em Deus. Aprenda a estar satisfeito com o que Deus dá, com o que Ele proporciona. O segredo, queridos, dos vitoriosos é ter nos lábios uma palavra de gratidão ao Senhor. Nós temos motivos para agradecer. Aqui está as pessoas que fazem parte dos 10% mais ricos do mundo. Você se enquadra nos 10%. Você fala assim, eu, com essa realidade que eu vivo, sim, você faz parte dos 10% mais ricos do mundo. Se você tem casa, tem roupa, tem uma cama, tem coberta, tem trabalho, tem família, se alimenta no mínimo 3 vezes, alguns aqui alimentam 6 vezes por dia, coisa de louco. Mas se você se alimenta pelo menos 3 vezes por dia, queridos, milhares e milhares de africanos comem arroz 1 vez por dia. Você entende isso? Eu e você temos muitos motivos para agradecer. Apesar de que arroz é muito bom, né? Fala a verdade, o arroz bem soltinho, temperadinho, que maravilha. Mas deixa eu dizer, queridos, nós temos motivos para ser grato. E muitas vezes não somos. E muitas vezes o que sabemos fazer é reclamar. Mas quando Deus é a nossa porção, a alegria do Senhor é a nossa força. A esperança no Senhor dá força. A confiança no Senhor renova a nossa esperança. E o versículo 25 diz que Deus é bom para os que confiam nele. Então, se você decide confiar no Senhor, Ele é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca. Ele é bom. Então a bondade do Senhor se manifesta de uma forma muito especial para aqueles que colocam a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Então quando eu decido buscar resposta em Deus, eu vou ser atendido. Porque Ele é bom para aqueles que confiam nele. Diga comigo, a bondade de Deus é a resposta certa para a alma que o busca. Vamos personalizar isso? Diga assim, a bondade de Deus é minha resposta sempre quando eu o busco. Porque eu confio nele. Amém? Porque eu tenho esperança que Ele pode fazer infinitamente mais. E um outro aspecto, queridos, da confiança em Deus é aqueles que esperam paciente. Versículo 26 diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Por que ele está dizendo guardar em silêncio? Porque se você guarda murmurando, compromete a bênção. Se você aguarda reclamando, compromete a bênção. Se você guarda murmurando, duvidando, compromete a bênção. Se você aguarda com incredulidade, estou esperando, mas eu não sei não se vai acontecer.
Não, não vai acontecer. Mas o que aguarda em silêncio, ele vai receber. Eu cresci dependendo da chuva, para que molhasse a verdura, que molhasse os legumes, o milho, para que molhasse o mandiocal, porque quantas vezes na estiagem, a gente juntava latinha de 20 litros, nós éramos um grupo pequeno, né, de trabalhadores, mas fazia aquela fila para ir jogar água, andar 100, 150 metros, 200 metros para ir jogar água nas plantas, porque fazia tempo que não chovia. Mas eu me lembro que meu pai dizia sempre assim, nunca ouvi murmuração na boca do meu pai, nunca, nunca, posso falar de uma vez que ele ficou murmurando. Ele sempre dizia, Deus é bom, Ele vai mandar a chuva, vamos plantar, ele lia os sinais, não dava outra. A gente corria a plantar, no outro dia estava chovendo, no máximo 2 dias estava caindo água, e tínhamos plantado no tempo certo. Ele falava, que bom que nós plantamos no tempo certo, Deus é bom, a colheita vai ser muito boa. Aguardava em silêncio. Ele olhava e falava, meu Deus, não há sinal de chuva, precisa chover essa semana. Se não chover, vai estar comprometida a colheita. Mas Deus é bom, vamos confiar em Deus. E meu pai não era evangélico, era cristão, porque cristão é quem acredita em Deus, né? Mas ele esperava em silêncio pela chuva, esperava crendo que a chuva viria, e ela sempre veio, e nós sempre tivemos abundância de colheita, porque Deus é bom, amém? Esperar com paciência, queridos. Esperar com paciência é a única prova de confiança em Deus. Porque quando eu não tenho paciência, eu só revelo a minha inquietação, a minha dúvida, a minha insegurança. A paciência é a única prova da confiança total. A paciência. Esperar com paciência. E terceiro aspecto, e último, a esperança muda nossa perspectiva. Você pode repetir isso? Diga, a esperança muda a nossa perspectiva. Queridos, eu quero ler de novo o texto todo que eu li a partir do versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A verdadeira esperança, ela nos sustenta, mas além de sustentar, ela nos transforma, porque ela faz com que eu tire os olhos das circunstâncias e olho para um Deus que pode mudar o quadro. Eu olho para um Deus que pode mudar aquela realidade, e por isso eu me preparo para os desafios, porque eu estou crendo num Deus que está me dando esperança. Imagina, queridos, Gedeão enfrentar uma cidade fortificada, um povo que vinha tranquilamente ano após ano, só para pegar a colheita que eles faziam e levar a colheita deles. E de repente ele está lá, tentando escondido, esconder um pouco da colheita, e ele tem uma experiência. Ele ouve uma voz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Comigo? Está de brincadeira. E aí ele vem com a síndrome, né, do gafanhoto. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a menor de Israel, da minha tribo. A minha tribo é a menor tribo de Israel. Comigo?
Quantas vezes nós agimos assim? O Senhor traz uma palavra e eu começo assim, duvido. Faz na vida do outro, comigo. Mas, pela experiência com Deus, o coração dele se enche de esperança. E ele motiva 32 mil pessoas a ir para a guerra. E o Senhor diz, é muito. Se eu der livramento com esse povo, vão falar que foi o braço deles que livrou. Fala quem casou recentemente, quem está com criança pequena em casa, quem está cansado, quem está com Covid, H1N1, dengue, gripe. Pode voltar. Voltou 22 mil. Sobrou 10 mil. O Senhor falou, é muito ainda. Fez um outro teste. Sobrou 300. O Senhor falou, é com esses 300 que nós vamos dar livramento. Queridos, por que ele continuou acreditando? Para ir numa cidade fortificada, muros altíssimos, impossível entrar sem estrutura. Quando invadiam lugares assim, sabe o que eles faziam? Eles iam trazendo terra, amontoando terra, até chegar a terra lá no alto do muro, para fazer um caminho de acesso. Com 300, como é que eles iam fazer isso? Mas o coração de Gideão estava cheio de esperança, num Deus que já tinha feito no passado. Ele lembrou, Deus já fez, me provou que pode fazer, Ele vai dar livramento. Não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua dificuldade. Eu sei que se você mudar o seu olhar, tirar o olhar das circunstâncias, olhar para o tamanho do seu Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, porque Ele tem o poder de fazer. Então, o primeiro aspecto, queridos, de mudar a expectativa, é mudar a nossa visão da realidade. O que eu estou vendo é real. E aí você pega um pessimista, ele fala assim, não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Olha o que eu estou vendo. É verdade, ele está sendo realista. Mas todo realista está pautado no pessimismo. Porque o visionário, ele vê além da realidade. O que bota a sua esperança no Senhor, ele vê além da realidade. Então, toda vez que você está sendo realista, há um fundo enorme de dúvida. Há um fundo enorme de incredulidade, de medo. Deixa eu te dizer, Jeremias estava cheio de desesperança. Mas ele lembra que o Deus que ele servia é um Deus fiel. E a perspectiva muda. Muda, queridos. A esperança nesse Deus começa a permitir que ele comece a olhar além das circunstâncias. E eu e você precisamos deixar Deus mudar a nossa percepção do quadro. Mudar a nossa perspectiva. Quantos paralisados porque teve uma experiência negativa? Tem um potencial enorme, mas não tem coragem de liderar uma célula. Porque já não foi bem sucedido uma vez, e cada vez que fala de líder de célula para ele, o diabo lembra tudo que ele passou. Fala, não vou viver isso de novo. Quantos quebram financeiramente a empresa e não têm coragem de recomeçar? Não, já quebrei uma vez, eu já vi esse filme. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, queridos, tudo muda. Diga, a esperança em Deus muda nossa visão do mundo. Queridos, pode ter certeza disso. Se nós olharmos para a realidade do mundo hoje, a realidade política do mundo, a realidade econômica do mundo, a realidade relacional entre as potências no mundo, nós perdemos a esperança num futuro melhor. Mas quando olhamos para o nosso Deus, e Ele já venceu,
Conhecemos um Jesus que vai sentar no trono em Jerusalém, de onde vai reger as nações. Nós nos enchemos de esperança. Há um futuro lindo e maravilhoso nos aguardando. Porque não estamos olhando e esperando nada aqui. Queridos, essa perspectiva que muda, ela produz paz no nosso interior. Jeremias encontra paz em meio àquela tormenta, quando ele diz: todavia, a minha esperança, a minha porção é o Senhor. E ele é invadido por uma paz que não tem explicação, queridos. Uma paz que nós experimentamos, que só experimenta quem caminha com Jesus. Quem coloca a sua esperança no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias. A paz que vem de Deus. Ela é um fruto direto, queridos, de uma vida ancorada, alicerçada na esperança em Deus. Por isso essa perspectiva muda. Dormi muito mal essa noite, mas muito mal. Muitos pesadelos, muito tempo que não me acontecia isso. Normalmente eu durmo muito bem. A Ruth fala: Satírio, você está acordado? Eu falo: tô. Mas tô porque agora eu acordei, mas eu já tinha dormido. Durmo muito bem. Pode estar acontecendo o que for, eu durmo muito bem. Porque eu vou dormir, eu falo: Senhor, não há nada que eu possa fazer dentro do que já aconteceu. Hoje eu não consigo fazer nada. Se o senhor tiver alguma ideia interessante, me fala pela manhã. Mas me dá uma noite gostosa de sono que eu preciso. É porque às vezes ele fala antes de eu dormir. Aí já não presta, porque eu fico motivado. Eu quero levantar, eu quero escrever. E aí eu demoro para dormir. Falo: Senhor, me fale de manhã, quando eu acordar. Ou me fala no sonho, também é bem legal. No sonho é bacana. Queridos, a esperança produz paz. Uma paz em meio ao caos, uma paz em meio à guerra, uma paz em meio aos transtornos, uma paz em meio à luta. Um outro aspecto importante, querido, da perspectiva que muda quando eu olho para a fidelidade de Deus, quando eu coloco a minha confiança em Deus, é uma fé fortalecida. A nossa fé é fortalecida, queridos. Porque essa esperança silenciosa, paciente, fortalece a nossa fé e nos leva a confiar cada dia mais. Então a esperança é um combustível maravilhoso para a nossa fé. Porque quanto mais nós esperamos em Deus, mais a nossa fé fortalece. Está circulando nas redes uma frase do Billy Graham que diz que o sol nasce para todos. A sombra do Onipotente é para os que buscam o esconderijo do Altíssimo. O sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é para quem busca o esconderijo do Altíssimo. Que lugar maravilhoso! É um lugar que te faz dormir tranquilamente. É um lugar que te faz viver em paz, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Então nós devemos cultivar uma fé que enche de esperança, de confiança no Senhor, alimentada por essa esperança, mesmo em meio ao caos, queridos. Porque o que nos sustenta nas nossas batalhas espirituais e que nos conduz à vitória é a esperança nesse Deus, que já fez no passado, Ele vai fazer de novo. Diga: fé fortalecida pela esperança é inabalável. Uma fé fortalecida, porque eu estou esperando resposta, saída no Senhor, é uma fé inabalável. Porque Ele pode fazer, queridos, infinitamente mais. Quero chamar o grupo de louvor. Queridos, você lê em casa depois Lamentações 3, do 1 até o 20, para você ver como estava o quadro, a visão do profeta. Mas de repente ele lembra que Deus é fiel.
Ele lembra que ele podia confiar no Senhor, e isso muda a perspectiva, muda o olhar dele, muda a realidade, e ele é invadido por uma paz que excede qualquer entendimento humano. E isso faz toda a diferença, queridos. Toda a diferença. Vamos colocar em pé, queridos.